Então, vamos falar um pouquinho mais sobre LGPD. Esse é o nosso segundo vídeo, né? Vídeo 2, falando um pouquinho sobre o assunto. Já falei um pouquinho antes sobre esse assunto também. Eu gostaria de continuar fazendo esse debate com os meus amigos. No vídeo anterior já tivemos alguns feedbacks aí desse vídeo, foi bacana, muito bacana, alguns questionamentos, algumas dúvidas, e certamente continue questionando, por favor, porque esse assunto ele vai perdurar por muito tempo. Esse assunto ele está apenas começando. Muita gente ainda tem dúvida o que é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, mas o que é isso? Isso não me atinge. Atinge cada um. Eu, você, as empresas, todo mundo, o país inteiro precisa se adequar à lei, tá bom? Então, o que é LGPD? Vamos tentar responder algumas coisinhas a mais hoje, vamos tentar aprofundar um pouquinho mais no assunto. O que é um dado sensível, o que é um dado pessoal e um dado sensível. O que é um, o que é outro, a mesma coisa? Que negócio é esse? Algumas pessoas já questionaram, entre os vários questionamentos, um deles, por exemplo, a questão de um estabelecimento onde você tem uma câmera, você agora comerciante, você que tem um estabelecimento, tem uma câmera de segurança, por exemplo, no seu estabelecimento. Como é que fica isso? Tem dado pessoal aí? Dado pessoal sensível? Então nós vamos tentar responder algumas questões. Eu quero fazer uma analogia também em relação ao limite de crédito e ao prazo em que nós temos aí para começar realmente as empresas, por exemplo, a terem sanções, né, de multa, entre outras. Multa aí já está se vendo que é o menor dos problemas, né? Existe a questão da imagem da empresa que teve os dados vazados de seus titulares, das pessoas, dos seus clientes, enfim, e isso precisa ser publicado, precisa ser colocado na mídia, precisa informar a autoridade nacional, precisa informar o titular desse dado que teve aí seus dados pessoais aí vazados. Imagine se for dado sensível. Vamos falar um pouquinho mais rapidamente aí sobre isso. Vamos tentar esclarecer mais algumas dúvidas. Espero que vocês fiquem com mais dúvidas ainda também, quem está começando agora, inclusive, por exemplo, está se introduzindo no assunto, e gerem questionamentos, né? Porque esses questionamentos é que nos leva à busca da verdade, a busca daquilo que a lei diz que é e que realmente precisa. Essa lei não vem para emperrar negócios, ela não vem para piorar nada, ela vem justamente para proteger o cidadão, é privacidade do cidadão. Nós temos uma cultura de que a coisa é tudo muito livre, todo mundo pode tudo, eu estou numa escola, eu estou compartilhando fotos, eu estou numa pizzaria, num restaurante, tem lugares que já nem pode. Imagine você numa fila de um atendimento em um hospital, de repente ali tem dados sensíveis, tem pessoas que não querem ser identificadas, enfim, existem N situações. Ainda bem que veio essa lei, estou muito empolgado porque eu estou dentro de um projeto, de um comitê que avalia, que verifica sistemas, que está fazendo essa adequação à lei, isso é muito importante. Então, nada melhor do que a gente se envolver cada vez mais nesse assunto e tentar esclarecer todas as dúvidas, porque é uma mudança cultural. Eu tenho dito isso, várias pessoas têm dito isso, né? Já estou plagiando aí alguma frase de alguém, porque é uma mudança cultural. O povo brasileiro precisa mudar a sua cultura de ver essa questão dos dados. E a gente só vai instalando aplicativos, fazendo next e finish, né? Próximo e finaliza, encerra, faz aí a sua instalação, não lê termos de segurança, não lê termos de privacidade, mas isso tende a mudar, as empresas precisam começar a se adaptar, coletar só o mínimo necessário para o negócio, ser transparente para com os seus clientes, enfim, tem muita coisa que a gente precisa discutir, muita. Mas, começando aí, falando um pouquinho sobre essa questão do que é dado pessoal e o que é dado pessoal sensível. A lei, né, no seu artigo no seu 5º artigo ali, ele diz o seguinte, que para fins desta lei considera que, no seu inciso 1º, dado pessoal, o que é dado pessoal? Informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. O que é uma pessoa natural?
identificada ou identificável. Pessoa natural sou eu, é você, nós, pessoas físicas. Qualquer pessoa, né? Do nascimento à sua morte. É uma pessoa natural. Dado pessoal, então, é isso, né? Um dado que leva a identificar essa pessoa, eu ou você, tá? Tudo bem, mas leva a identificar, ou identificável ali também, né? Uma informação, o que é a informação identificável? É aquela informação que, através, por exemplo, de uma placa de um veículo, de uma identificação de uma imagem, de uma foto, de um vídeo, enfim, né? Qualquer coisa, um IP, um cookie IP é aquele númerozinho, né, que todo equipamento tem quando se conecta na internet, e ele precisa desse númerozinho para se conectar, para poder permitir essa conversa entre o seu dispositivo, o seu computador e a internet em si, tá? Então, isso daí identifica de onde você está falando, quem, de repente, através de outras informações, quem você é e tudo mais. Enfim, qualquer informação, um CPF, um RG, um endereço, né, uma informação que identifica, isso identifica uma pessoa, ou identificável, no caso aí, uma outra informação que leve a identificar a pessoa, é um dado pessoal. Só que, além disso, existe uma certa gravidade na questão do dado pessoal sensível. Dado pessoal sensível, está escrito aqui, ó, na lei, seu inciso 2 do artigo 5º aqui, né? Dado pessoal sobre origem étnica ou racial, tá? Racial ou étnica. Então, racismo, preconceito, racismo, essa coisa toda, convicção religiosa. Então, veja só a questão da proteção dos dados, seus dados. Muita gente, de repente, não quer divulgar seus dados aí de convicção religiosa, de opinião política, ou de filiação a um sindicato, da organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual. Isso são dados sensíveis, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, esses dados, quando vinculados a uma pessoa natural, eu ou você, são dados sensíveis. Dados sensíveis de uma pessoa natural. Aí a gravidade é um pouco maior desse tratamento. Se vazar esse tipo de informação, a lei pune com mais rigor. E aí a forma de tratamento, a base legal para você tratar isso, é um pouco diferente, porque existem as bases legais, né? Uma delas é o próprio consentimento. Se eu ou você dá o consentimento para uma determinada empresa usar determinados dados para um determinado fim, por um determinado tempo, beleza, estamos dando esse consentimento tranquilo, um consentimento claro, objetivo. Terminou esse fim, esse prazo, esse tratamento, a empresa precisa eliminar esses dados. E a qualquer momento, quando você dá um consentimento, você pode revogar isso. Você pode dizer, olha, que dados você tem? Com quem você compartilha? Já falamos sobre isso, mas sempre é bom repetir, né? Quero que elimine. Então, se são dados que não atingem outras bases legais, né? Aí você pode solicitar para que esses dados sejam, inclusive, eliminados a qualquer momento. Mas depois a gente vai debatendo mais sobre isso. Questionamentos é muito bom nesse sentido. Ok, então, em relação a essa analogia que eu gosto de fazer, que é a questão aí de um saldo de crédito. Você olha para a sua conta corrente e você vê lá, tenho R$100 na conta. Tá ruim. Mas aí você vê que você tem um limite de crédito de R$20 mil. Você fala, poxa vida, então tô precisando fazer uma comprinha aí, é só 5 mil, eu tenho 20, né? R$20 e 100. Vou comprar numa boa. Essa analogia que eu faço é em relação às empresas que não estão preocupadas com a lei. Por quê? Porque a lei, o pessoal fala, pô, mas quando que entra em vigor a lei? A lei já está ativa, né? Agora, ela entra em vigor para valer a partir de 15 de agosto de 2020, porque é a partir dessa data que as empresas começam a receber as sanções e multas. Só que a lei ela já foi aprovada em 14 de 8 de 2018. A lei já existe desde então. Era 1 ano e meio, 18 meses para as empresas se adequarem à nova lei, para depois começar a valer as multas. Mas existe um prazo aí de adequação das empresas. Então a lei já está valendo, empresas. Vocês já estão atrasados na adequação. Tá certo? Por quê? Aí veio em dezembro de 2018, dia 27 mais exatamente, uma medida provisória
tá bom? Que faz o quê? Que prorroga, deu uma prorrogadinha de 18 para 24 meses aí, esse prazo para começar a cobrar sanções. Mas isso não é nada, já se passou um ano, nós já estamos em julho, indo para agosto de 2019. E agora nós temos praticamente um ano para estar em conformidade com a lei. Nós, empresas, empresários, pessoas que trabalham em qualquer empresa de qualquer porte que trata de dados pessoais. Bom, então eu gosto de fazer essa analogia que é o seguinte, você tem um limite de crédito, você vai lá, tem um crédito, é isso que nós temos, um tempo, um crédito, né? Estou gastando esse tempo. Quando chega lá, você já estourou todo o seu limite de crédito, o que acontece? Aí de repente você tem que pagar. Será que você se precaveu para isso? Você guardou dinheiro para pagar essa fatura? Você pode parcelar? Como é que vai ser a partir do dia 15 de agosto de 2020? Você se preparou? Você tem budget? Você tem grana? Você se preparou para adequar o seu sistema, o seu ambiente? Então, por isso que eu digo, o quanto antes você, cidadão brasileiro, tanto empresário, trabalhadores, colaboradores de qualquer empresa, quanto você, cidadão que tem dado pessoal espalhado por aí, entender melhor dessa lei, melhor, né? Quanto antes. Então, vamos lá. Mais um pequeno detalhe, então. Já falamos sobre o dado pessoal sensível, a questão do prazo da lei, né? Muito perigoso. Só verificando aqui, ó, que a lei é a lei 13.709/2018, é a lei que nós estamos falando. A medida provisória é a medida provisória 869, sancionada em 27/12/2018, pelo então presidente Michel Temer, né? E agora, em julho, dia 8 de julho aqui, foi aprovada uma nova lei que pega essa medida provisória, adequa, faz uns novos ajustes, aí toma as novas providências, pouca coisa, mexeu um pouquinho na lei, mas a coisa está andando, né? E cria justamente a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá bom? Essa autoridade, ela vai ser o elo entre os titulares do dado, titular do dado que se sente prejudicado porque os dados dele vazou e em algum momento ele pode fazer uma denúncia, uma reclamação, etc e tal, na autoridade nacional. Já a empresa, através de um funcionário chamado encarregado de dados, vai poder interagir com a agência e responder, né, as denúncias e tudo mais em relação a esses dados supostamente vazados. As empresas precisam de ter transparências e poder responder a qualquer momento, tanto para a autoridade quanto para o titular do dado, em relação aos seus dados, onde eles estão, quais são, para que eles são utilizados, por quanto tempo, e poder ser muito transparente em relação a isso com seus titulares, e poder dar feedback então para a autoridade nacional em qualquer caso, em qualquer questão de denúncia, e tudo isso é muito importante e vamos debatendo sobre o assunto. Entre todas as perguntas, as diversas, né? Se você fez algum questionamento, repita, vamos continuar debatendo nos fóruns, né? Até foi criado aí, eu acabei criando uma página chamada A LGPD é para todos, a lei é para todos. Ok? É isso, e é mesmo, essa é a realidade. Tem um grupo lá também, que é o grupo da página A LGPD é para todos, que concentra um pouco mais esses assuntos. Então, em palestras que eu participo, em apresentações, em treinamentos, capacitações, né? Os artigos que a gente verifica, que a gente vê, os contatos que a gente tem com o pessoal e advogados, etc., e especialistas na área, e o envolvimento que eu estou tendo também profissional, participando de um comitê que trata do assunto dentro da organização. Então, tudo isso me levou aí a criar essa página e termos um ponto aí de encontro para discussão dessa lei. Tem o grupo, toda notificação, toda notícia, todo insightzinho que a gente vai colocando ali, e quem está inscrito na página, no grupo da LGPD é para todos, vai recebendo essas notificações e vai acompanhando. E eu agradeço muito aí cada um de vocês que estão participando. Tá? Então, uma das perguntas, por exemplo, eu tenho um estabelecimento lá com câmeras de segurança, etc e tal, como que eu faço? E agora? Né? Então, vamos lá.
O que a lei fala sobre essa questão, nessa hipótese de tratamentos? Porque existem 10 hipóteses de tratamento que a gente chama de base legal, né? Base legal para o tratamento. 10 hipóteses. Entre uma delas, a primeira é o consentimento. Eu vou tratar os dados de uma pessoa, eu preciso do consentimento dela. Mas existem hipóteses que não precisam do consentimento. Por exemplo, essa da Câmara de Segurança é uma. Diz assim no artigo 7, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Aí vem várias hipóteses e para responder essa da Câmara, especificamente, diz que para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Isso no artigo 7, inciso 7. Já no artigo 8 da lei, né, ela diz o seguinte, que o tratamento de dados sensíveis, agora sensíveis, somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses, entre elas, o inciso 2 diz, sem o fornecimento do consentimento do titular, nas hipóteses em que for dispensável, para, blá, 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 no item ele diz, proteção da vida, ou da incolumidade física do titular dos dados ou de terceiro. Muito bem, já o artigo 33, a transferência internacional, até de transferência de dados internacional, né, diz que é permitido desde que, inciso 4º, quando a transferência for necessária para a proteção da vida do incólume ou da pessoa física, do titular, tal, ou de terceiro. Então, de novo, essa palavrinha incólume, que isso? Incólume. Que às vezes umas palavrinhas assim que não é do nosso dia a dia, não é do nosso vocabulário, né? Pode de repente pegar um pouquinho. Vamos falar aqui que é incólume, abrindo aqui um parênteses. Qualidade ou condição de incólume. Pronto. Vamos melhorar isso aí, vamos ver. Está dizendo aqui ainda, pequena pesquisa na internet, está dizendo já, isenção de perigo, de dano, segurança. Agora estamos entendendo melhor, né? Isenção de perigo, dano ou segurança. Situação do que está protegido e seguro, falando de bens que se quer proteger. Melhorou um pouquinho, né? Então, o que é o incólume? Nós temos aí um advogado renomado, aí, Caio César Lima, que é sócio de uma empresa, uma das maiores empresas aí de advocacia do país, chamada Opsi Blum, né? Vamos citar os nomes, é importante, né? Ele relata o seguinte aqui numa entrevista pela Digital Security, uma das falas dele diz o seguinte, abre aspas, nesta situação, estamos falando da câmera, né? Nesta situação, eu posso tratar dados sensíveis desde que esse tratamento seja com o objetivo de evitar que um dano ou um problema para aquela pessoa, né, pessoa que está sendo filmada, etc., para o usuário daquele shopping, fecha aspas. Eu diria estabelecimento, né? Ele foi mais especificamente em um shopping. Então, parabéns aí à entrevista, ao advogado. Depois, quem quiser ler um pouquinho mais, pode procurar lá sobre o Caio César Lima, né? Ok, e eu diria para acrescentar, para fechar o assunto aí, o seguinte, prive sempre por duas coisas, minimização e transparência. Vamos minimizar a coleta dos dados. Vamos coletar aquilo que realmente é necessário. A partir de então, aquilo que você coleta que é necessário para atingir o seu objetivo, se estiver dentro de umas 10 bases legais, 10 bases das hipóteses de tratamento desses dados, tá ótimo. A primeira é o próprio consentimento, mas as outras não. Então vale a pena a gente ir discutindo quais são essas hipóteses de tratamento. E uma delas é essa, né? Para a própria segurança da pessoa. Então, foco no dado pessoal necessário para o seu tratamento, para o seu negócio. A partir do momento que você tem essa informação, tem esse dado, você precisa protegê-lo para não deixar vazar. Tá bom? Então eu costumo sempre frisar, mais uma vez, o importante é que as empresas consigam coletar os dados necessários para o negócio, nada além do que isso, pelo tempo que for necessário, tudo isso tem que estar claro, transparente para o titular do dado. Certinho? Espero ter esclarecido um pouquinho mais, espero também ter gerado até um pouquinho mais de confusão. Será? Não, que seja muito claro, mas
dúvidas, não se esgota esse assunto em 2, 3 vídeos, né? Então, vídeo 2 de X, não sei, serão vários. Não deixem de participar lá da página, né? A LGPD é para todos, curtir, para que a gente consiga aí gerar essa discussão, enriquecer essa discussão no dia a dia. Todo mundo, a LGPD é para todos.